Quando colocamos na nossa cabeça a ideia de começar a investir, ou quando estamos ali de fato começando a investir aos poucos, é extremamente normal que surjam dúvidas na nossa cabeça. E muitas das vezes a gente acaba se sentindo até confuso, até porque é tanta informação e tanto conteúdo que a gente acaba consumindo, que no final das contas a gente chega e até se questiona, né? Tá, afinal então, por onde que eu começo? E com isso eu acabo recebendo muitas mensagens perguntando: Bruna, como que você aprendeu a investir? Você fez algum curso de investimento? Você aprendeu tudo sozinha? E até o momento, tudo que eu sei sobre investimentos, eu aprendi sozinha. Eu não fiz nenhum curso. Isso significa que, então eu nunca vou fazer algum curso? Não. Mas até o momento eu ainda não fiz. Então a ideia desse vídeo é compartilhar qual foi o processo que eu segui, qual foi o caminho que eu segui para conseguir aprender tudo que eu sei até então sobre investimentos. Lembrando que eu não sei tudo sobre investimentos, eu não sou expert sobre investimentos, eu ainda estou ali no processo de aprendizagem e eu sei que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Inclusive, o intuito desse canal é justamente esse: compartilhar o que eu venho aprendendo até então. E eu sei que uma das principais dificuldades ali, se não a principal, quando a gente começa ali a querer aprender a investir sozinho, é a seguinte: como que eu vou me organizar? Por onde que eu vou primeiro? Eu vou para renda fixa? Eu vou para ações? Eu vou para fundos imobiliários? Eu vou para ETFs? Enfim, você fica ali perdido com tantas opções de investimentos que existem. E como foi o meu processo? Como eu já comentei aqui no canal, o primeiro contato que eu tive com o mercado financeiro foi fazendo o famoso day trade, quando a gente compra e vende ações no mesmo dia. Então, esse foi o meu primeiro contato. Durante esse período ali que eu fiquei tentando fazer day trade, no final das contas, vocês já sabem, quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu acabei perdendo dinheiro e desisti de fazer day trade. Só que eu também não era tão burra assim de colocar todo o dinheiro que eu tinha para tentar fazer day trade. Eu colocava uma parte e outra parte eu ficava juntando. Esse dinheiro que eu juntava ficava parado na minha conta, na época ficava parado na conta do Nubank, e ficava ali rendendo 100% do CDI, então eu ficava tranquila, tentava fazer day trade e juntava meu dinheiro ali no Nubank. Depois que eu desisti de fazer day trade, que eu comecei a pensar, eu falei, beleza, como que eu vou investir então de forma eficiente? E aí, o meu dinheiro ficava parado rendendo no Nubank, mas hoje eu sei quanto rende 100% do CDI, mas na época eu não sabia o quanto rendia a conta no Nubank. Eu sabia que meu dinheiro ficava parado ali e no final do mês eu tinha ali uns pingadinhos que tinha rendido. Quando eu fui começar a estudar de fato sobre investimento, eu vi a importância da gente ter uma reserva de emergência, né? Que é o nosso custo de vida, então a gente precisa ali ter pelo menos 6 meses do nosso custo de vida. Lembrando que custo de vida é diferente de salário, tá? Normalmente, né, o ideal seria que o nosso salário ele fosse maior do que o nosso custo de vida. Então, a reserva de emergência ela é criada a partir do nosso custo de vida, onde a gente precisa ali ter pelo menos 6 meses do nosso custo. Então, esse dinheiro ali que eu tinha parado, eu reservei essa parte de reserva de emergência e depois eu falei, beleza, ainda tenho um dinheiro para investir. Só que para eu deixar ali minimamente a minha reserva de emergência rendendo, eu precisava saber, né, o quanto que ela ia render, o quanto rende ali no Nubank. Será que eu tenho outra opção para deixar rendendo essa reserva que eu tenho? Então foi aí que começou o básico ali do meu estudo sobre investimento. Então ali eu comecei a aprender o que é 100% CDI, o que é um CDB, uma LCI, uma LCA e tesouro direto, né? Quais são os tipos de investimentos no tesouro direto. Então esse foi o básico de renda fixa que eu comecei a aprender inicialmente, até porque muitas pessoas começam indo direto para renda variável. Por que eu não fui direto para renda variável? Porque eu sei que mesmo que eu queira investir grande parte do meu dinheiro em renda variável, eu teria pelo menos uma parte do meu dinheiro em renda fixa. Então eu precisaria entender quanto rende 100% do CDI, onde que eu posso deixar o meu dinheiro rendendo. Isso é o básico que a gente pode saber. Então eu comecei literalmente por esse básico, saber o básico de renda fixa. E aí eu acredito que esse tenha sido, na minha opinião, um dos meus principais acertos quando se fala de investimento, que foi eu deixar a minha reserva e o dinheiro que eu ainda não sabia o que fazer rendendo, porque enquanto eu aprendia o básico de renda fixa, ele ficou lá rendendo, e depois quando eu fui ali para a renda variável, eu ainda deixei esse dinheiro rendendo, porque eu não quis fazer besteira, eu já estava ali um pouco calejada, eu acho que com day trade, que eu falei, não, eu vou deixar esse dinheiro rendendo, conforme eu for aprendendo mais sobre investimentos, eu vou tirando o dinheiro ali que eu quero investir e vou investindo em renda variável. Eu não saí já pegando dinheiro, investindo, comprando ações, fundos imobiliários, sem saber o que eu estava fazendo. Quando eu fui começar ali a querer estudar sobre renda variável, eu fiz uma coisa antes ali de fazer a famosa pergunta, né? Ações ou fundos imobiliários? Porque eu sei que isso é uma pergunta que passa na cabeça de todo mundo, eu acho, quando a gente vai para renda variável, que é, tá, beleza. Eu ouço muito falar de ações, que ações é melhor, ouço alguns falarem que ações é melhor, ouço outros falarem que fundos imobiliários é melhor, e agora? Para onde que eu vou? Então, antes de eu chegar assim nessa parte, né, de me questionar, eu cheguei, sentei, falei, beleza,
para que eu estou investindo? Qual é o meu objetivo? Eu acho que você ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo, independentemente de qual objetivo seja, a gente tem um objetivo quando a gente fala de investimentos. Seja um objetivo ali para longo prazo, que a gente não tenha pretensão de pegar esse dinheiro tão cedo, seja para fazer uma viagem daqui a um ano, seja para fazer um curso daqui a 2 anos, todo mundo ele tem ali um objetivo. Então eu me questionei, eu falei, tá, eu quero começar a investir, mas para quê? E eu percebi que grande parte ali dos meus objetivos eu não tinha pretensão de atingir tão cedo. Então, a maioria dos meus investimentos eram investimentos de longo prazo. Eu falei, beleza, então como a maioria dos meus investimentos são de longo prazo, eu posso focar mais ali em renda variável. Tudo que era ali de curto prazo, que eu tinha objetivos menores, né, de 1, 2, 3 anos, eu destinei para renda fixa. Eu falei, se eu tiver algum objetivo de curto prazo, vai ser renda fixa. Mas como a maioria dos meus objetivos hoje são de longo prazo, eu não tenho pretensão ali de realizar tão cedo, eu vou colocar em renda variável. E aí que começou a surgir, né, a famosa pergunta, ações ou fundos imobiliários? Eu já sabia o básico ali sobre ações, porque como eu já tinha feito day trade em ações, eu já sabia mais ou menos como funcionava, não sabia analisar uma ação nem nada, mas eu sabia o funcionamento. Então eu falei, beleza, antes de eu decidir, eu vou saber o básico ali sobre fundos imobiliários, porque era um tipo de investimento completamente novo para mim, eu não fazia a mínima ideia de como funcionava. E aí, quando eu aprendi o básico de fundos imobiliários e o básico de ações, que eu consegui entender a diferença entre os dois, que eu consegui ali chegar na conclusão que, para mim, seria mais fácil eu começar estudando fundos imobiliários. Mas primeiro eu precisei entender a diferença entre os dois, porque a característica em comum de ações e de fundos imobiliários é que são investimentos de renda variável. Então, quando a gente investe em ações ou quando a gente investe em fundos imobiliários, tanto o preço das ações quanto o preço das cotas dos fundos imobiliários, eles vão variar diariamente durante os pregões da Bolsa. As negociações na nossa Bolsa de Valores ocorrem de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 17 horas. Então, durante esse período, o preço das ações e o preço das cotas dos fundos imobiliários, eles vão variar. Acredito que isso é o básico ali que todo mundo deva saber quando quer investir em renda variável. Só que quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente está se expondo ao segmento imobiliário, até porque o dinheiro que a gente investe nesse fundo ele vai ser destinado para o setor imobiliário, e além disso, os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuírem no mínimo 95% dos seus lucros para quem é cotista. E como eles distribuem 95% ali do seu resultado, a gente começa a se questionar, né? Então tá, como de fato então um fundo imobiliário ele cresce com o tempo? Então, para um fundo imobiliário conseguir crescer, ele usa de dois artifícios. O primeiro artifício é a subscrição, que no caso ele chega ali no mercado e fala, olha, tenho novas cotas, vou emitir novas cotas. Então, ele emite novas cotas no mercado, novos investidores vão adquirir essas cotas e automaticamente ele consegue captar mais dinheiro, por exemplo, para comprar um novo imóvel físico. Ou ele pode também pegar dívidas. Já quando a gente fala de ações, as empresas não são obrigadas a distribuírem 95% dos seus resultados. Elas podem optar em distribuir menos dividendos, mais dividendos, tudo vai depender da política da companhia. Então, como as empresas elas podem optar em distribuir menos dividendos e acabar retendo esse lucro para elas, o que elas fazem com esse lucro que ela reteu para elas? Provavelmente ela vai pegar esse dinheiro, vai reinvestir no próprio negócio e automaticamente a empresa vai continuar crescendo. E quando a empresa continuar crescendo, a tendência é que o preço dessa ação na nossa bolsa de valores venha a se valorizar com o tempo. Então, no final das contas, as ações de boas empresas, elas tendem a ter uma valorização maior do que os fundos imobiliários com o passar do tempo. E aí, eu basicamente entendi a diferença, né, de se investir em ações e em fundos imobiliários. Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente está focando em renda passiva, naquela renda que cai todos os meses para a gente, além de, claro, estar se expondo ao setor imobiliário. Agora, quando a gente investe em ações, a gente pode comprar ações de diversas empresas que atuam em diferentes segmentos ali da nossa economia. A gente pode comprar ações de empresas de banco, de empresas de energia, de empresas de saneamento. Enfim, a gente pode comprar ações de diferentes empresas, automaticamente se expor ao crescimento dela com o passar do tempo. Existem empresas que são boas pagadoras de dividendo, normalmente são empresas mais sólidas, aquelas empresas que já são consolidadas no mercado, então elas acabam distribuindo mais proventos, mas existem empresas ali que distribuem menos proventos para poderem reinvestir no seu próprio negócio e continuar crescendo. Então, quando eu entendi a diferença básica entre os dois, eu falei, tudo bem, gostei dos dois tipos de investimento, eu quero fazer os dois tipos de investimento, mas por onde então eu vou começar? Eu optei começar por fundos imobiliários porque, para mim, foi mais fácil conseguir analisar um fundo imobiliário, porque eu já sabia ali que eu ia destinar os meus estudos para os fundos imobiliários, mas aí eu preciso saber qual fundo imobiliário eu vou comprar.
E você vai perceber que quando você sabe o básico de renda fixa, o básico de ações e o básico de fundos imobiliários, quando você percebe ali a diferença entre eles, você vai começar a perceber que você vai ter ali uma pontada assim, ó, eu me sinto mais confortável investindo aqui, eu me sinto mais confortável investindo ali. Então, automaticamente, você vai começar a perceber o seu perfil de investidor, porque sim, todo investidor ele vai se enquadrar em um dos 3 perfis que a gente tem, que é o perfil conservador. Normalmente, as pessoas que se enquadram no perfil conservador são as pessoas ali que investem grande parte em renda fixa, porque elas não aceitam ali correr muito risco. Lembrando que uma pessoa conservadora, ela investe em renda variável, ela pode investir tranquilamente em renda variável, só que ela vai investir um percentual menor. O segundo perfil é o perfil moderado, é a pessoa ali que está no meio do caminho, ela aceita mais risco do que um conservador, ou seja, ela investe mais em renda variável do que um conservador, mas ela não investe grande parte do seu patrimônio ali em renda variável. E a gente tem um terceiro perfil, que é o arrojado, que são ali os que aceitam correr mais risco e normalmente eles investem grande parte em renda variável e investem menos em renda fixa. Então, quando a gente aprende ali o básico de renda fixa, ações e fundos imobiliários, sem se aprofundar muito ali nesses tipos de investimento, você começa a perceber que você vai ver ali qual é o perfil que você mais se encaixa. Então, basicamente, eu já sabia o básico de renda fixa, sabia o básico de ações e de fundos imobiliários, eu sabia ali a diferença entre esses tipos de investimento, eu conseguia ali entender que o meu perfil ali, ele estava ali no meio do caminho, ele era moderado, indo um pouco mais para arrojado, eu aceitava me expor mais à renda variável, eu falei, beleza, é isso. Vou agora estudar os fundos imobiliários, porque para mim está sendo mais fácil de saber analisar e escolher qual eu compro. E como que eu consegui, então, começar a analisar um fundo imobiliário para saber se eu iria comprar ou não? Eu fiz 2 coisas bem básicas. A primeira coisa foi abrir os relatórios dos fundos imobiliários. Sim, todo fundo imobiliário, mensalmente, ele solta relatórios falando mais sobre a performance daquele fundo imobiliário. Então, se a gente entrar aqui no site Funds Explorer, a gente procura um fundo imobiliário, no caso aqui eu estou usando o exemplo do HGLG. Se a gente for até o final da página, a gente vai encontrar aqui, ó, os relatórios gerenciais. E quando a gente abre esse relatório, a gente vai ver ali os detalhes da performance daquele fundo imobiliário no último mês. Então, basicamente, eu comecei a olhar os relatórios, e é claro, se eu não sabia de nada, eu não ia abrir um relatório e começar a entender tudo. Eu comecei a pesquisar conteúdos de como se analisa relatórios de fundos imobiliários. E aí que é um ponto que eu acho muito importante quando a gente está ali começando a investir sozinho. É a gente filtrar os conteúdos que a gente consome. Porque hoje existem muitos conteúdos, tá? Seja no YouTube, seja no próprio Google, quando a gente pesquisa, existem diversos canais ali de aprendizado. Então, o que a gente precisa fazer é filtrar pelo que mais está agregando a gente. Se a gente ficar ali pulando de galho em galho, a gente vai ficar com muita informação na nossa cabeça e não vai conseguir ali aproveitar de fato essas informações que a gente teve. Então, um ponto muito importante foi quando eu comecei a procurar conteúdo, foi filtrar. Eu vi muitos conteúdos que não estavam me agregando, e eu fui me apegando ali ao que eu olhava e via, bom, isso aqui está me ensinando, isso aqui eu estou realmente aprendendo. E aí eu continuava consumindo. E um outro ponto muito importante, toda dúvida que eu tinha, eu pesquisava. Não necessariamente precisa pesquisar no YouTube, no Google, qualquer lugar. Se eu tinha dúvida, eu pesquisava. Isso é um ponto muito importante, porque assim a gente vai buscando entender cada vez mais. Se você está aprendendo a investir sozinho, não fique com uma dúvida na sua cabeça. Deu uma dúvida? Procura que rapidinho eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta. Com isso, eu comecei a ler matérias, comecei a ler artigos, comecei a buscar muitas informações, seja no YouTube ou seja no próprio Google, e comecei ali a aprender de fato a analisar um relatório de um fundo imobiliário e comecei a entender o que era um fundo imobiliário bom ou não. Com isso, eu comecei a escolher os fundos imobiliários que eu iria querer comprar. E de cara, eu já fiz logo um filtro. Eu fui no mesmo site, Funds Explorer, cliquei aqui em ferramentas e coloquei ranking de FIIs. Quando eu entrei nessa página, eu usei o filtro patrimônio líquido aqui para ele ordenar do maior para o menor. Assim, eu teria a lista dos maiores fundos imobiliários do mercado para eu começar a analisar e escolher alguns para eu colocar na minha carteira. Então, basicamente, eu quis começar ali a investir nos maiores do mercado. Eu não quis começar ali a investir em qualquer fundo imobiliário, aqueles fundos imobiliários ali que só pagam bons dividendos, a gente nem sabe se é bom ou não, só para dizer que está recebendo, não. Eu fui ali mais prudente, digamos assim, eu fui nos maiores do mercado, comecei a estudar e fui escolhendo os fundos imobiliários que eu queria ter na minha carteira.
Feito isso, que eu comecei a escolher os fundos imobiliários que de fato eu queria começar a comprar, eu fui retirando o dinheiro que eu tinha ali parado e fui comprando os fundos imobiliários aos poucos. E aí já fui para o próximo passo, né, que seria ali aprender sobre as ações. As ações, elas têm um pró ali frente aos fundos imobiliários em relação a fontes ali de conhecimento, porque a gente tem muitos livros no mercado que falam sobre ações. Já fundos imobiliários, a gente não tem tantos assim. Então, quando a gente fala de ações, uma ótima forma da gente aprender é lendo livros. Tem muito conteúdo no YouTube, muito conteúdo no Google, matérias, se a gente for pesquisar ali, tirar nossas dúvidas, mas também tem muitos livros. Isso acaba sendo ali uma ótima fonte de aprendizado quando a gente fala de aprender a investir em ações. Então, basicamente, eu segui os mesmos passos que eu fiz com fundos imobiliários, na verdade, continuo seguindo, porque meus estudos em ações estão ali se aprofundando cada vez mais. Mas eu acredito que para todo investidor que queira ali começar a investir em ações, que eu sei que muitas pessoas têm na cabeça que ações são muito mais arriscados, claro, tudo vai depender da empresa ali que você está analisando. Existem empresas extremamente sólidas que o risco é bem menor. Então, não se prenda assim, ações é muito mais arriscado. Se prenda à qualidade da empresa que você está investindo, porque a qualidade da empresa, o tamanho dessa empresa, o significado que ela tem no mercado, vai dizer para a gente se ela é uma empresa mais arriscada ou não. Então, basicamente, em ações, o que eu busquei fazer e busco continuar fazendo é entender basicamente como essa empresa ganha dinheiro, como funciona o negócio dela, se ela é de fato uma boa empresa ou não, se ela está dando resultado ou não. Esses são os pontos básicos ali para a gente ver uma empresa e saber se ela é uma boa empresa ou não para a gente investir. Porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que investem hoje em ações que nem sabem o que essa empresa faz, tá? Não tô falando aqui pra gente ser um expert nem nada, até porque se a gente for esperar a gente ser expert em alguma coisa, a gente nunca vai sair do lugar. Mas é basicamente a gente saber o básico ali do que a gente está fazendo. Então, o que funcionou e vem funcionado para mim até então é ter uma organização. Porque, como eu falei no início do vídeo, eu acredito que essa seja a principal dificuldade quando a gente está começando a aprender a investir sozinho, que é conseguir se organizar. É muita informação, muita coisa para pensar que a gente acaba se perdendo. Fazendo um resumo, então, do que eu fiz e venho fazendo até então, a primeira coisa que eu fiz foi aprender o básico de renda fixa, para eu deixar ali o meu dinheiro de reserva de emergência rendendo, sabendo onde ele está rendendo, e deixar ali rendendo o dinheiro que eu ainda não sabia o que fazer. A segunda coisa foi focar em uma coisa de cada vez. Então, como vocês podem ter percebido, eu foquei em aprender o básico de cada coisa, para eu não ali sair estudando tudo ao mesmo tempo e depois não saber o que fazer. Eu fui dando um passo de cada vez. O outro ponto foi anotar os meus objetivos quando eu falo de investimento. Por que eu estou investindo? É porque eu quero atingir uma meta financeira no longo prazo? É porque é para minha aposentadoria? É porque é um investimento de curto prazo porque eu quero viajar? Enfim, saber qual é o seu propósito. Porque quando a gente sabe qual é o nosso propósito, a gente consegue identificar ali. Bom, se esse propósito aqui é de curto prazo, eu vou focar mais em renda fixa. Se esse propósito ali é de longo prazo, eu vou mais para renda variável. Outro ponto, como eu já mencionei, é saber o básico de cada investimento. Quando a gente sabe o básico de cada investimento, a gente consegue entender os diferentes propósitos. Então, por exemplo, a diferença de se investir em ações e de se investir em fundos imobiliários. Assim você consegue ver, não, eu gostei dos dois, mas para mim é mais fácil eu começar por aqui. E aí você foca no caminho que você achou mais fácil. Outro ponto também, filtrar os conteúdos que eu vejo ou que eu leio. Isso é muito importante, a gente focar em conteúdos ali que de fato estão agregando, que de fato estão ensinando, que a gente lê, que a gente assiste, a gente fala, bom, estou entendendo, estou assimilando. Isso é muito importante. E um outro ponto que eu confesso que no início eu pecava muito era ler livros. Ler livros é fundamental, principalmente ali quando a gente fala de mentalidade financeira, quando a gente fala ali de ações. Existem muitos livros bons que eu tenho certeza que agregam e muito na nossa jornada. E respondendo também uma pergunta que eu sempre recebo é: por que eu não fiz curso de investimentos? Quando eu comecei a investir, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu vou tentar investir sozinha, aprender a investir consumindo conteúdo, comprando livros, eu não vou comprar um curso inicialmente. Se eu ver que está sendo ali uma tarefa, uma missão impossível, eu vou, escolho um bom curso e compro. Só que eu sempre trabalhei pela internet, ou seja, eu ficava em casa trabalhando, então eu conseguia ali me organizar para conseguir estudar, consumir mais conteúdo. Mas eu sei que nem sempre é assim. Muitas pessoas às vezes trabalham fora, não têm muito tempo, então muitas vezes elas acabam optando em comprar um curso de investimentos. É claro que um bom curso de investimento, ele já vai oferecer ali para você tudo detalhado, tudo em ordem cronológica. Então muitas pessoas acabam optando em comprar um curso de investimentos devido a essa facilidade de acesso ao conhecimento. Mas é claro, isso no final das contas é uma decisão de cada pessoa. Cada pessoa vai definir para ela ali o que é melhor. Mas é claro, como eu falei, não é porque eu não fiz um curso até então que significa que eu nunca vou fazer um curso. É óbvio que se eu ver a necessidade, se eu me interessar por algum curso, eu vou fazer.
E para finalizar aqui o conteúdo do vídeo, eu vou deixar alguns sites que eu tenho certeza que podem te auxiliar ali na sua jornada de aprender mais e conseguir mais informações sobre investimentos. Então, alguns sites ali para você conseguir ver notícias sobre o mercado, notícias sobre empresas. Infomoney, Suno Notícias e br.investing. Se você quer sites para analisar fundos imobiliários, ver indicadores, eu particularmente gosto muito, como vocês podem ter visto no vídeo, do Funds Explorer, e também tem um outro site chamado Clube FII. E se você quiser sites ali que abrangem no geral tanto de ações quanto de fundos imobiliários, para vocês conseguirem ali verem indicadores tanto de ações quanto de fundos imobiliários, a gente tem o Status Invest e o Investidor 10. E o que eu posso deixar de dica se você está começando ali a aprender a investir sozinho e que funcionou para mim é: faça uma coisa de cada vez. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão você vai acabar se confundindo, investindo seu dinheiro às vezes de maneira errada e depois vai acabar tendo uma visão ruim, porque muitas pessoas no final das contas acabam tendo uma visão ruim do investimento, né? Ah, eu investi aqui sem saber o que eu estava fazendo, perdi dinheiro, investimento é furada. Então, se a gente segue ali o passo a passo, indo bonitinho, fazendo uma coisa de cada vez, a chance de a gente errar diminui drasticamente e automaticamente a gente consegue investir melhor o nosso dinheiro. E você? Qual a etapa ali que você está nos seus investimentos? É iniciante? Já investe há algum tempo? Deixa aí nos comentários. E é claro, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque como você deve ter percebido, o intuito desse canal é compartilhar todos os conhecimentos que eu tenho aprendido até então sobre investimentos. Então, todas as terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite, a gente tem novo vídeo saindo aqui no canal. E também não poderia deixar de falar que se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.